Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso e sua divina orientação, declaro aberto o trabalho da sessão com a presença de 7 vereadores, justificando a ausência do vereador Valdecir Castaldelli, o Dinda, e do Ticão, que estão, o Dinda, por causa da pandemia, que é grupo de risco, e o Ticão está em compromisso. Convido o vereador Capocci para proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite. Senhor, foste para nós um refúgio de geração em geração. Antes que nasceste os montes, a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre, para sempre, tu és Deus. Faz voltar o homem ao pó, dizendo, voltai, filhos de Adão. A teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem, que passou como um turno de vigília da noite. Determina ao primeiro secretário, Ricardo Santana, que proceda a leitura da ata da sessão. Ata da sessão ordinária realizada em 12 de abril de 2020. Às 20 horas do dia 12 de abril de 2021, reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal de Itambé, sob a presidência da vereadora Lucida Silva e 7 vereadores. Estavam ausentes os vereadores Carlos Henrique Jorge Nauffer e Elias César Campos Pereira, com justificativa na secretaria. Em seguida, a presidência deu início à sessão, convidando o vereador Cício Amância a proceder a uma leitura do texto da Bíblia. O primeiro secretário da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por todos sem restrições. E a assessora da sessão, a leitura dos documentos inseridos na pauta do expediente do dia, sendo os seguintes. Resposta do Executivo Municipal. Parecer do TCE referente à indicação 15-20-21 apresentada em 5/4/2021. Requerimento 008/21 do autor Rubens Vitorino, coautores Elias César Campos Pereira, Wilson Capocci e Carlos Henrique Jorge Nauffer. Requerimento 009/2021. Autores Rubens Vitorino, coautores Elias César Campos Pereira, Wilson Capocci e Carlos Henrique Jorge Nauffer. Não havendo mais documentos a serem lidos no expediente do dia, a presidência encerrou e franqueou a palavra aos vereadores para que dela quisesse fazer o uso conforme suas inscrições por ordem do livro do quórum. O primeiro vereador inscrito é o vereador Wilson Capocci. Agradece o empenho das pessoas da prefeitura que mandou um e-mail até em Brasília referente ao financiamento junto à Caixa Econômica para as casas populares. Temos que melhorar o teto em Maringá. Floresta, Marialva é maior, com isso dificulta os munícipes a comprar sua casa em Itambé porque o teto é baixo e só financia por 100. Então que a Prefeitura cobre-se junto à área federal em Brasília como mandato a cobrança de situação que será definida nos próximos dias. Tomara que pense como pensaram por Maringá, região onde o teto é 100 mil e 60 mil reais. Também gostaria de lembrar que passou na Casa de Lei a regularização funerária urbana, REURB, das casas onde moravam geralmente as pessoas da prefeitura. O que é isso? É vender as casas pessoal que mora na casa arrumando um jeitinho financiamento ao longo prazo, para que possam ter os documentos da casa. Foram feitas melhorias nas casas, nada mais justo que eles tenham possibilidade de contrarregulação do prefeito e fazer esse retorno. Em seguida, fez o uso da palavra o vereador Rubens Guilherme Silva Vitorino. Sugere ao Executivo que continue lavando as ruas e principalmente a avenida, mas para que faça horários diferentes, porque estão fazendo o comércio, já estão em andamento, funcionamento, o caminhão não está conseguindo de maneira 100%. Até porque ele passa no meio da avenida e com os carros parados, a água não chega até o final. E quando chega, acaba sujando os veículos. Sugere que o caminhão passe dos dois lados da rua, assim a água chega no meio e no fim, e fica um serviço melhor. Na rua do Expedicionário, com a Francisco Bianchessi, já aconteceram vários acidentes, falta a sinalização e um quebra-mola. Até que está muito baixo, o pessoal acaba não respeitando e passa com excesso de velocidade. Inclusive, na quarta-feira passada,
teve uma batida entre as duas motocicletas. Felizmente, são ferimentos leves. Então, pede para que sinalizem aqueles local. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Ricardo Santana da Silva. Pede mais uma vez sobre a rodovia e também a floresta, já com alguns buracos atrapalhando o trânsito e fica perigoso. Que o executivo mande um ofício ao DR para que faça a manutenção devidas. Também que o executivo visse junto ao deputado, mesmo com o deputado Thiago Amaral, que já empenha a rodovia, e também a Marisa, para que pudesse refazer a ciclovia até a Vila Rural, porque o pessoal acaba utilizando muito caminhadas e também o pessoal que mora na Vila Rural utiliza. Ou se puder estar construindo com recursos próprios ou não. E também sempre vem pedindo ao secretário de dia, o chefe da garagem, que sempre vem nos atendendo e desempenhando as tarefas do município. Então deixo o agradecimento a ele e aos funcionários que acabam fazendo a limpeza, a manutenção e diversos serviços. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Edmar Gonçalves da Silva. Solicita ao executivo para dar uma resposta verdadeira sobre a cobertura da feira. Será que demora tanto assim para cobrir essa feira? Sendo que o dinheiro está aí, será que demora tempo assim? Aguarda a resposta. Sobre a solicitação do quebra-molas no Paraíso, que pediu com a vereadora Lucy, está pedindo. Existem outros vereadores, a mais de 4, e não fazem. Será que é tão difícil? Vamos fazer o executivo para parar essa cobrança. Sobre o portal da transparência, eu gostaria que tivesse mais transparência. Muita coisa que a gente queria ver e não vê no portal. Então, que coloquem tudo. Só isso, Sônia. Acha-se em votação a ata da sessão anterior. Aprovado por todos. Convido a assessora Sônia Saad a proceder à leitura dos demais documentos inseridos na pauta do expediente do dia. Boa noite. Resposta do senhor prefeito. Segue nosso retorno às reivindicações apresentadas em sessão plenária desse Poder Legislativo no último dia 12. Vereador Rubens Guilherme. Encaminhamos ao setor de garagem para que se programe no atendimento às suas sugestões que visam, primeiro, a continuidade na lavagem das vias públicas, mas em horário que o comércio local não esteja em atividades, visando a adequada limpeza da via e evitando causar sujeira aos veículos que estão estacionados. Segundo, instalação de quebra-molas e sinalização no trecho sugerido próximo à esquina da Rua dos Expedicionários com a Francisco Bianchessi, com observância e atendimento às normas de trânsito. Vereador Ricardo. Em relação às melhorias na PR 546, trecho Itambé-Floresta, esclarecemos que esta Prefeitura encaminhou neste ano 2 expedientes ao Superintendente Regional do DR, Octávio José Silveira da Rocha, sendo enviados os ofícios nos dias 8 de fevereiro e 9 de março, na qual solicitamos a intercessão do mesmo no sentido de envidar esforços para a execução dos serviços de tapa-buracos, sinalização viária, instalação de tachões, a adequação do trevo de acesso a Cocari e a instalação de redutores de velocidade em trechos diversos que cortam a nossa cidade. Nesta semana, estivemos em audiência com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, com a participação também do deputado Thiago Amaral, onde fomos mais uma vez reivindicar do governo do Paraná a execução da obra de reconstrução da rodovia e também a Marisa. Dizemos que essa reunião resultou em grande expectativa para nós quanto à realização dessa obra ainda nessa atual gestão do governo, conforme parceria a ser firmado com este município. Estamos empenhados nesta conquista que favorecerá nossa população itambense, principalmente os agricultores que dependem de vias públicas em boas condições de trafegabilidade que favoreça o escoamento da produção agropecuária. Quanto à recuperação da ciclovia, a equipe de engenheiros fará levantamento sobre as reais condições de seu reaproveitamento. Vereador Edmar Gonçalves da Silva. Encaminhamos ao caro vereador a resposta verdadeira sobre o convênio das barracas da Feira Livre, sendo que os trâmites do processo vêm ocorrendo da forma legal.
Esclarecemos que esta administração não tem interesse em retardar a aquisição dessas barracas e que, no momento, estamos aguardando apenas o aditivo de meta física que a SEAB em Curitiba está providenciando em relação ao convênio, devido a pedido dos feirantes para alterar as especificações técnicas das barracas, e o município somente poderá fazer essa alteração com a aprovação da SEAB. Relatamos ainda que, em 23 de setembro de 2019, atendendo reivindicação dos associados da Feira do Produtor Rural, o município solicitou junto ao governo do Paraná recursos de R$ 30 mil para aquisição de equipamentos para atender a agricultura familiar. O repasse dos recursos ocorreu em 7 de maio de 2020. A proposta inicial seria comprar quantitativo maior de barracas, porém com especificações simplificadas, e assim padronizar a feira do produtor. Mas, ante a redução do número de feirantes, que são em sua maioria mulheres, essas requereram alteração na proposta, adotando-se novas especificações no objeto, de modo a facilitar a montar e desmontar das barracas com teto retrátil, fechamento nas laterais e fundo, bem como a disposição de toldo frontal, que permitirá a proteção dos raios solares e principalmente das chuvas, tanto aos feirantes como aos produtos e alimentos expostos e comercializados em suas barracas. Em 22 de março deste ano, encaminhamos as últimas alterações solicitadas pela SEAB e estamos no aguardo da consequente autorização para licitação. E, na sequência, vamos comprar e entregar as barracas aos produtores rurais familiares por meio de termo de concessão de uso. Caso necessário, maiores esclarecimentos, informamos que esses poderão ser dados aqui nesta Prefeitura pelo setor administrativo. Sobre a construção do quebra-molas no Jardim Paraíso, ressaltamos que à época da aprovação do loteamento deveria ter sido observada essa necessidade ou, na sequência, terem construído esse quebra-molas. Mas vamos, sim, agora corrigir essa deficiência existente desde o ano de 2012. Em relação ao portal da transparência, esclarecemos que as informações são postadas conforme orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da Promotoria de Justiça, que acompanham online nossas informações, mas nós colocamos ao dispor para orientação quanto às buscas das informações. Quanto ao requerimento número 8 e 9 do vereador Rubens Guilherme e coautores, encaminhamos a proposição acima à deputada Maria Victória, objetivando a destinação de recursos estaduais para instalação de benfeitorias no loteamento São Domingos, como a construção de salão comunitário, playground e ATI, bem como recursos para a pavimentação das vias públicas da Vila Rural Pioneiro Luiz Ursulino. Vitor Aparecido Fedrigo, prefeito municipal. Vou fazer a leitura de um pedido de uma cidadã itambense, a professora Andréia Costa Silva Ribeiro. Vou fazer a leitura do ofício que ela entregou nesta casa, protocolado, e também a resposta que a Câmara enviará a ela. Pedido de esclarecimento. Andréia Costa Silva Ribeiro, professora, residente domiciliada, Rua Vereador José Amâncio, 840, desta cidade de Itambé, Paraná, como cidadã e eleitora, venho solicitar esclarecimentos a respeito de evento realizado em 1 de abril de 2021 nas dependências do ginásio de esporte do município de Itambé, Paraná, com a participação de atletas da comunidade de Itambé e também de outra cidade, que, segundo o que foi apurado, o responsável pela organização do evento é integrante da atual Câmara de Vereadores, o senhor Ricardo Santana. Considerando a atual situação sanitária enfrentada em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, solicito que sejam apresentados ao público na próxima sessão ordinária, bem como aos órgãos responsáveis pela saúde do município de Itambé,
os atestados e exames de todos os jogadores envolvidos no evento esportivo com a data de acordo com o exigido. Desta forma, a requerente pugna pela manifestação dessa Casa de Leis para que o vereador senhor Ricardo Santana apresente, além dos exames acima citados, o base legal que permitia a realização do evento. Certo de que a solicitação será atendida, desde já grata. Andréia Costa Silva Ribeiro. Resposta da Câmara Municipal à senhora Andréia. Prezada senhora Andréia, agradecemos a solicitação de Vossa Senhoria através da correspondência datada de 14 de abril do corrente, protocolada na Secretaria deste Poder Legislativo Municipal na mesma data acima. Diante do contido no expediente que nos foi remetido, cumpre informar-lhe que o vereador Ricardo Santana da Silva, reeleito em 15 de novembro de 2020 pelo voto democrático, assumiu uma cadeira de vereador nessa Casa de Leis a partir de 1º de janeiro de 2021. Sendo que o mencionado edil também é funcionário público do município de Itambé, lotado no setor esportivo, onde exerce as funções de professor de educação física, o qual é subordinado ao Poder Executivo Municipal. Portanto, todas as atividades e trabalhos esportivos ligados ao servidor não são de competência do cargo eletivo que o mesmo ocupa atualmente, pois o mesmo é servidor concursado público e, segundo o Estatuto do Servidor, Lei Municipal 631 de 94, o mesmo e os demais servidores públicos municipais têm responsabilidades no exercício de suas atribuições e posterior avaliações administrativas internas. Com relação aos pronunciamentos do mencionado vereador na tribuna legislativa desta Casa de Leis, o artigo 26 da Lei Orgânica do Município reza o seguinte, seção 4 dos vereadores. Artigo 26. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, por suas palavras e votos. Estamos enfrentando com seriedade o estado de pandemia da Covid-19, que assola o nosso município, adotando todos os cuidados possíveis, mas não temos em nosso poder eventuais atestados e exames dos jogadores citados pelo vereador conforme ata do dia 5 de abril de 2021. Ademais, a nossa legislação e a jurisprudência dos nossos tribunais entende que a divulgação de conteúdo privado, como exames e consultas sem autorização, é uma conduta ilícita. No sentido de colaborar com Vossa Senhoria, estaremos reenviando cópia deste documento ao senhor prefeito municipal para que o mesmo tenha conhecimento de vossa solicitação e possa dirimir quaisquer questões apresentadas diretamente com a senhora. Ressaltamos, por fim, que todo e qualquer assunto referente ao Legislativo Municipal, ligado às atividades de parlamentares, sempre estarão à disposição nesta Casa. Sendo que temos a encaminhar, nesta oportunidade, externamos as nossas considerações. Procuradoria Jurídica do Legislativo Municipal, atenciosamente, Lucida Silva, presidente. Não havendo mais documentos a serem lidos no expediente do dia, convido os vereadores que queiram fazer uso da palavra para comentar matéria de interesse público, conforme suas inscrições, por ordem no livro de quórum. Primeiro vereador inscrito. Edmar Gonçalves da Silva. Carlos Henrique Jorge Naufer. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do YouTube, Facebook, senhora presidente, senhores colegas vereadores, funcionários da casa, os visitantes, sejam todos bem-vindos.
Senhora Presidente, eu gostaria que fosse oficiado ao Executivo a colocação de luminárias no contorno sul, denominado Domingos Denardi. Necessita de luminárias ali, com o crescimento dessa localidade. Já temos lá o loteamento Luquezzi, que já se encontra em construção de casas, moradias. E os moradores estão me pedindo. Se eu for atendido, eu agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Rubens Guilherme Silva Vitorino. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, funcionários da casa, munícipes presentes aqui hoje também, pessoal das redes sociais, iniciando mais uma semana. Venho pedir ao nosso Poder Executivo, é uma solicitação, na verdade, que é um local próximo à minha casa, que eu passo todos os dias, e já era para ter peça antigamente, mas a gente vai deixando. Ali na Travessa Isabel Maria de Jesus, no cruzamento com a rua 15 de novembro, tem uma árvore que ela fica no meio-fio, você descendo a travessa ao lado esquerdo, e tampa totalmente a visão de quem vai descer a travessa para pegar a 15 de novembro. Então, assim, já aconteceu comigo de às vezes embicar o carro, a moto, e tá uma situação bem perigosa ali, né? E dessa forma também a 15 de novembro é uma descida forte, que dependendo das circunstâncias também, a forma que o veículo, a motocicleta estiver descendo ali, pode até causar um acidente, porque fica difícil evitar. Então, assim, eu peço ao nosso Poder Executivo que tome uma providência ali, que dê uma olhada. Essa árvore é uma Oiti, está fácil de ver ali, e se eu for atendido eu agradeço. Outra coisa também que eu venho falar sobre e pedir ao nosso Poder Executivo, na nossa vila rural, munícipes, o pessoal vem pedindo para mim, já faz um tempo também, e é a respeito de um poço artesiano que foi instalado lá um tempo atrás. Ele foi furado pela prefeitura, foi com recurso da prefeitura, com verbas da prefeitura que foi feito, só que esse poço está desativado. Então, assim, o pessoal geralmente pergunta, uns falam uma coisa, outros falam outra, e a gente não sabe, assim, certo, explicar o porquê, assim, que ele está desativado. Então, assim, eu venho perguntar, né, ao nosso executivo o porquê que ele está desativado e o que pode ser feito para que ele possa ser ativado para os moradores da vila. Então, assim, eu preciso de uma sugestão. Sim. Positivo. O vereador Carlinhos nos deu uma resposta aqui também, que ele já foi orientado, que precisa ser ativado o CNPJ da Associação da Vila Rural para que esse poço possa ser reativado, na verdade, porque ele está furado, mas ele precisa ser ativado. Então, agradeço você, Carlinhos, pela ajuda, pela resposta. Opa, vereador Capocci. Obrigado, vereador Capocci, também esclarecendo aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Próximo vereador inscrito. Wilson Capocci.
Senhora presidente, nobres colegas, pessoal que nos assiste do Facebook, pessoal que nos assiste ao vivo, o pessoal da casa, a Sônia, que hoje me socorreu, obrigado, Sônia, ao pessoal todo que faz parte da nossa administração. Há uns reuniões atrás, um vereador comentou nessa tribuna a respeito da rede de esgoto. Eu tive essa semana passada conversando com o pessoal da prefeitura e da própria Sanepar, aonde eles estão com a ideia excelente, já comentou a captação da própria Sanepar para Itambé, em fazer mais de 25% a 30% do resto da rede de esgoto que falta no nosso município. Que bom! O professor está dizendo que o prefeito Vitor, tive com o prefeito Tiago, inclusive o Ananias, que tem forte ligação no Estado, é a pessoa que sempre nos auxilia, para que possamos acontecer, para que também seja uma das cidades que já hoje vocês querem saber, que tem quase 70% de rede de esgoto. Isso é louvável, isso é bom, cuidando da saúde. Rede de esgoto faz parte de saúde. Então, tomara que aconteça isso, e estão dispostos a investir na área da saúde, é assim, é melhorando as situações do município. E o próprio deputado Amaral, Tiago Amaral, está fazendo parte desta comissão para que possa agilizar essa diretriz, para que possa fazer esse trabalho tão honrado. Que me passaram que Itambé é uma das cidades que mais tem rede de esgoto no Paraná. São informações, não é verdade? A gente vem trabalhando, vem pedindo, e fiquei muito contente em saber que o prefeito e o pessoal da prefeitura está, mais uma vez, brigando para que possa acontecer esse tipo de coisa no nosso município, que é na área da saúde. Também queria, presidente, nós temos ali na Água Gilberto, indo para o Ramos, nosso colega conhece, parte direto lá. Tem um poço artesiano agrícola, que se furaram. Eu era vereador, parece que a presidente foi vereador, aquele poço que nós aprovamos naquele tempo nosso, para captação de água, para que possa passar os seus inseticidas, seus herbicidas do modo correto. E lá o poço está desativado. Porque se naquela região, me parece que se plantou cana, porque agora a cana está no retrocesso. E agora está virando soja. Dia a dia, cultura a cultura, virando soja, milho. O que tem mais uma vez cuidando da saúde? É reabilitar o poço o mais rápido possível, para que o pessoal capite água, para que possa aplicar os seus defensivos nas suas lavouras, sem ter outro jeito de caminhar aí 30, 40 quilômetros, 20 quilômetros, com um tambor atrás, com um trator na pista, correndo perigo. Mas eu creio que, se o prefeito achar, não precisa mandar resposta para mim segunda-feira. É só me convidar, terça, ou quarta, ou quinta, me dá a resposta rápida, que se tiver que fazer alguma coisa com o pessoal daquele poço, para que se faça uma associação, que todos os poços artesianos que os agricultores usam, tem uma associação, mini associação, para que eles cuidem da energia, cuidem do poço, porque o vereador sabe, o Rubens sabe, que não é fácil, mas tem que ter o poço. Eu posso até tentar ajudar, né, Rubens? Nós podemos fazer a coisa funcionar. Mas desde que alguém outorgue a gente a falar para o pessoal, forma uma reunião aí e vai na prefeitura e resolve. O poço tem que ser revitalizado. Eu, como engenheiro agrônomo, usei muita água. Eu uso até hoje em defensivos agrícolas. E mais uma vez, eu acredito no bom senso do prefeito Vitor Aparecido Federico. Próximo vereador. Elias César. Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a todos os presentes, a quem nos assistem
em casa pelo Facebook, boa noite a todos, obrigado pela audiência e pela presença. Senhora presidente, no último dia 9 passado, o prefeito recebeu a visita do comando da Polícia Militar, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Maringá, representado pelo Tenente-Coronel Márcio Antônio e pelo Major França. E está lá nas redes sociais do Poder Executivo, que vieram tratar de assuntos de interesse da população. Obviamente que esse interesse se trata de segurança pública, mas no meu ponto de vista ficou muito vago. Trataram o quê? O que eu gostaria de pedir ao Executivo? Não é por marcação, não é por perseguição, mas é que ontem, por exemplo, eu recebi áudios no WhatsApp, recebi ligação e eu tenho certeza de que todos os vereadores são cobrados semanalmente no que diz respeito à bagunça de moto, à bagunça de som, à aglomeração. E nós, como tivemos a visita recentemente, dessas pessoas que representam a segurança pública na nossa região, nós ficamos a ver navios, porque somos procurados, tivemos a visita essas semanas que passaram, e não fomos informados, não sabemos o que foi tratado. E se alguém nos procura, nós não sabemos nem o que falar. E se às vezes sugerimos alguma coisa aqui na Câmara, vamos receber uma resposta do Poder Executivo de que já foi tratado esse assunto, sendo que a gente já poderia dar a resposta para a pessoa na hora que nos procurar. Então eu gostaria que o Executivo nos informasse qual foi de fato a pauta deste assunto e, além do que foi tratado, do que ficou combinado. Porque realmente nos últimos dias está sem controle a questão de trânsito, tanto com alta velocidade, barulho de som. Eu já fui jovem, não sou tão velho assim, mas já fui jovem a ponto de ter esses ânimos para curtição. Mas infelizmente a coisa está tão sem controle que ontem eu recebi ligação de moradores da zona rural que estavam se sentindo incomodados. E eu acho que assim, o direito da gente termina quando começa o do outro. Então, se as pessoas já estão sendo incomodadas na zona rural, é preciso talvez uma cobrança, até uma solicitação do Poder Executivo desse Corpo de Batalhão de Maringá, que fosse feito realmente um trabalho ostensivo, talvez semanalmente, quinzenalmente, de um apoio das polícias, de forças maiores de policiais, para dar um controle maior na nossa população, e não pensando só também questão de barulho. Ainda estamos enfrentando a pandemia e a aglomeração, eu também tenho minhas vontades, às vezes, de sair de casa, todo mundo tem, é natural, mas não podemos perder o controle. Então, que fosse nos informado quando houver uma situação dessa, para que quando formos procurados, como somos semanalmente, diariamente, que tenhamos o que falar para essas pessoas que merecem e exigem respeito por parte dos seus representantes, que somos nós. Era isso, presidente. Obrigado. Não havendo mais vereadores a usar da palavra no expediente do dia, encerramos a mesma e passamos para a ordem do dia. Nós não temos projeto, Sônia, e nem indicações para ser votado. Então, nós podemos seguir, não havendo mais matéria a serem discutidas e votadas na ordem do dia, encerramos a mesma e passamos para explicações pessoais. Tem algum vereador inscrito? Não havendo mais vereador inscrito nas explicações pessoais, encerramos o mesmo e despachamos. Mas também, como não temos projeto, a gente vai para considerações finais. Ouvindo o vereador Capocci falar sobre a questão da rede de esgoto, nós temos assim que fomos avisados que vai aumentar a água Sanepar 5,7% em todo o Paraná. Engraçado que o nosso governador, ele não reage. Parece que a Sanepar não é do Estado. Parece que a Sanepar é particular, como se não fosse nada com ele. É incrível. E eu também não vejo ninguém cobrando do governador sobre isso. Nós estamos em plena pandemia, as pessoas estão passando fome, sem dinheiro, e aí vai ter esse aumento
da rede da água. E isso recai sobre a rede de esgoto. Como estava conversando com o vereador Carlinhos, né? Que a gente tem que dobrar, né? Esse 7,7, a gente vai pagar o dobro. Então eu digo assim ao vereador Capocci, se eu fosse o prefeito, eu não ia mexer com rede de esgoto agora não. Sabe por quê? Porque quem paga 50 de água vai pagar 100, que dobra a rede de esgoto. Em plena pandemia, as coisas estão ficando muito difíceis. Então é assim, o governo não reage, né? A Sanepar parece que é particular. E a gente também mexer com rede de esgoto em plena pandemia para as pessoas terem que pagar, isso não é viável agora. Mas o que você quer dizer? Ah, sim, você quer dizer que a Sanepar não está cortando, mas essa água vai ter que pagar em algum momento, né? Algum dia vai ter que ser pago. Então, vereador Capocci, mas igual eu estou falando, igual se eu fosse prefeito, nessa hora, não é hora de mexer em rede de esgoto, porque vai mexer no bolso da nossa comunidade, e isso não é bom para nós. Por isso que eu falo assim para os vereadores, vamos centrar no momento que nós estamos vivendo, porque as coisas estão muito complicadas, mas muito complicada mesmo. Sobre o portal de transparência, que foi a resposta ao vereador Edmar, eu também quero uma orientação para ver como funciona o portal de transparência. Porque existe uma lei que fala que qualquer leigo que olhar no portal de transparência, ele tem que entender. Eu não entendo o portal de transparência. Então, o dia que você for, eu também quero ir, porque eu também quero ver como funciona, que eu não sei como funciona o portal de transparência. O vereador Elias César, ele toca num assunto assim, que é o assunto que a comunidade anseia. E é isso que eu venho brigando nessa Câmara. Porque parece assim, quando o vereador tem uma opinião sobre aquilo que está errado no município, o vereador parece que vira inimigo do prefeito. O Elias César, ele tocou num assunto que é o assunto do momento que o povo anseia. É a segurança pública do município. É isso que eu venho cobrando do prefeito. Se tem aglomeração, se tem festa, nós vamos recorrer a quem? A quem? O vereador Dinda, no começo do ano, ele entrou pedindo à Secretaria de Segurança Pública, que eu também não sei o que deu essa questão, que poderia ser contratado fiscais, regulamentado, né? Porque assim, a gente vê que o município tem que ter lei. As coisas não podem ser assim, porque eu quero, na hora que eu quero e pronto. Existe uma lei, né? Só que para se cumprir a lei, tem que ter o fiscal, tem que ter a pessoa que cuida disso. E hoje o nosso município não tem. O que o vereador Elias César comentou é o que eu sofro também. As pessoas procuram demais sobre essa questão da segurança pública. Ou nós poderíamos fazer igual o prefeito de Arapongas. Não soltar decreto, não fazer nada, cada um cuida de si e pronto. Porque só falta acontecer isso, porque não adianta ter decreto se não tem fiscais. E é isso que eu cobro e adoço as tuas palavras, vereador. Você está certo mesmo, porque a gente vê as coisas acontecendo e não tem como reagir, né? Então, nós estamos num momento difícil, as pessoas ainda não chegaram à conclusão que é uma doença perigosa, né? Ver os avós morrendo, os pais morrendo, e a gente levando para dentro da nossa casa sem como defesa. Quando as pessoas não tomam consciência da doença, aí que entra a segurança pública, né? E é por isso que existe lei, porque quando a pessoa não consegue dominar e viver em sociedade de ordem,
Aí entra a segurança pública para ajudar. E a gente vê assim que os problemas dos policiais aqui em Itambé, Floresta e Itambé, tá difícil mesmo. E eles precisam de uma ajuda. Como teve a visita, né, dos representantes da segurança pública aqui, que as informações também assim, teve aqui, mas a gente não sabe o que teve, por que teve e aonde teve, né? Então, às vezes, a gente são sacrificados, né? São marginalizados. Tem pessoas que falam, quem fala é contra o prefeito. Não, nós não somos contra o prefeito. Nós somos vereadores para ajudar a administrar. Porque se tudo tiver certo, não precisa nós estar aqui falando. E a gente tem que cobrar em relação a isso também, que falta fiscalização na cidade de Itambé. Damos por encerrada essa sessão, comunica todas as propostas dos vereadores que serão entregues ao prefeito amanhã até 16 horas. Nada mais a constar, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão em horário regimental. Boa noite a todos.